Olá, boa noite, meus amigos. Eu estou gravando este vídeo aqui em live porque depois eu vou fazer o download dele e editá-lo para publicá-lo no canalzinho nosso lá. Então, portanto, nem precisa vê-lo aqui, sabe? Porque depois ele vai ser editado mesmo e lá é que vai ser mais completo, tá bom? Com imagens e documentações necessárias ao que eu vou dizer aqui, certo? Hoje nós vamos falar de faculdades de teologia. Para que servem as faculdades de teologia? O mais interessante dessas faculdades de teologia é que, por serem elas um curso superior, você não pode cursá-las sem possuir o segundo grau completo. É como se Deus não fosse mais acessível às crianças e adolescentes. Mas será preciso mesmo um curso superior para se conhecer Deus e seus propósitos? O que é teologia? Esta palavra é formada por duas palavras gregas, theos, literalmente Deus, e legein, literalmente falar. Teologia é simplesmente falar sobre Deus. Mas desde os tempos da antiga Grécia, o termo ganhou o significado de estudo sobre Deus. Embora só nos dias atuais a teologia alcançou o status de curso superior. Ou seja, na Grécia Antiga, qualquer pessoa poderia falar sobre Deus, que era válido, né? É lógico que os gregos não falavam em Deus nos mesmos moldes que os hebreus, né? Que era o povo da Bíblia. O povo hebreu, o povo do Deus verdadeiro, eles sim falavam em Deus nos termos bíblicos, ou seja, nos termos do próprio Deus. Já os gregos não. Os gregos falavam em Deus em seus próprios termos, os termos que eles imaginavam ser. A teologia atual não existe somente nas religiões que dizem ser baseadas na Bíblia. Está presente também em diversas outras, como budismo, shintoísmo, islamismo, etc. Existe até no ateísmo, onde se procura provar mediante lógicas avançadas que ele, Deus, não existe. E ensinam isso no ateísmo justamente por causa do que se ensina sobre ele nas teologias tradicionais. Há também a muito difundida teologia particular. As pessoas, independentemente de orientações de outros, formulam suas próprias ideias sobre Deus e as assenta por escrito. Neste ponto, a teologia se assemelha à crença na teoria da evolução, onde cada um imagina do jeito que quer, independentemente do que dizem os cientistas. Cada um imagina Deus como quer, e desta forma ele se torna um ser particular de cada um, e não um ser independente de nós, que é o que a Bíblia diz. Monopólio espiritual. No Brasil, os cursos de teologia têm de ser reconhecidos pelo MEC para terem validade profissional. Ou seja, para se ensinar de forma oficial sobre Deus no Brasil, é necessário, e não é só no Brasil não, é em qualquer lugar do mundo, é necessário antes se submeter à aprovação de um político, que é o ministro da Educação e Cultura, que não é teólogo. Eu nunca vi um ministro da Educação e Cultura teólogo. Não. Os formandos em teologia, principalmente se forem das chamadas escolas tradicionais, das religiões mais antigas, ganha automaticamente status de autoridade superior em Bíblia e em religião. As pessoas costumam olhar para os teólogos como se eles realmente estivessem com a verdade nas mãos. Via de regra, é como se Deus se
tivesse afastado do povo comum e só fosse acessível às pessoas instruídas em nível acadêmico superior, quer elas repassem ou não o que sabem sobre Deus. Um verdadeiro monopólio espiritual. Que grande diferença que tem isso a ver com o povo bíblico, os hebreus, né? Onde as instruções de Deus eram dadas a todos, né? Inclusive as crianças. Como são os cursos de teologia? Em média duram 4 anos. No Brasil são reconhecidas 129 escolas, sendo todas elas pagas. O curso é exatamente igual ao formato dos outros cursos regulamentados pelo MEC. Tem bolsa, grade curricular, material escolar, carga horária, disciplinas específicas, provas, notas, porcentagem de faltas permitidas e nota mínima para aprovação final. Algumas escolas pedem até uma monografia sobre Deus e outras exigem uniformes. Depois do curso, o aluno aprovado se forma como bacharel, com direito a um anel simbólico. Algumas escolas oferecem mestrado e outras doutorado depois do bacharelado. Dá para imaginar alguém sendo mestre ou doutor em Deus? Não existe padrão entre os cursos de teologia, como há, por exemplo, nos cursos de matemática ou ciências. Cada escola de teologia tem seus próprios ensinamentos sobre Deus, e esses ensinamentos dependem totalmente da denominação religiosa que os aplica. Obviamente são baseados em diferentes interpretações teológicas, atuais ou não, de pensadores pertencentes aos donos da respectiva denominação. Neste aspecto, o curso funciona nos mesmos moldes também da paleontologia, ou estudo dos fósseis, onde cada cientista determina a seu modo o que é certo ou errado na hipotética teoria da evolução. Também não há unidade ou convenções entre os cursos de teologia. Por exemplo, embora tenham praticamente os mesmos pilares religiosos, crença no Deus Trino, vida após a morte, inferno de fogo, obrigatoriedade do dízimo, etc., todos eles aparentemente tirados da Bíblia, um teólogo católico não considera um teólogo batista como estando certo e vice-versa. E isso acontece simplesmente porque as duas denominações diferentes. E tal diversidade de denominações tem causado debates inúteis e até mesmo brigas pessoais. Por exemplo, um teólogo católico pode pensar exatamente igual a um teólogo batista. Exatamente igual. Eles têm praticamente os mesmos pilares, mas um não considera o outro certo. É lógico isso? O que se aprende num curso de teologia? Levando-se em conta que está na Bíblia tudo o que diz primariamente sobre Deus, tais cursos deveriam ter por base um estudo bíblico profundo, já que dizem que suas bases religiosas estão nela fundamentadas. Mas será que as faculdades de teologia ditas cristãs estudam a fundo a Bíblia? Você se surpreenderia ao ver que não. Vamos considerar 2 exemplos de 2 das mais antigas faculdades de teologia no Brasil, uma batista e a outra católica. Primeiro, a Faculdade Teológica Batista, reconhecida pelo MEC, forma seus ministros através de 8 semestres, ou 2.312 horas aula, cada qual com uma média de 7 matérias. Curiosamente, os assuntos bíblicos são abordados de forma teológica somente em 2 das 10 matérias, do 4º e do 5º semestre.
divididas em 4 fases, cada uma diferente da outra, perfazem 27 horas aulas. Nesse período, o aluno pode sugerir alguma interpretação particular de textos bíblicos. Se os professores gostarem do que foi dito pelo aluno, passa a ser ministrado como hipótese provável. Ou seja, ao estudo bíblico dos batistas são dedicados apenas 4,6% das horas-aulas totais. O resto do curso, 95,4%, é dedicado ao estudo de doutrinas batistas, com destaque para seus líderes vivos ou mortos. Também se estuda o engajamento da Igreja Batista na sociedade. Tudo a ver com o estudo bíblico, né? Em comparação ao tempo dedicado ao estudo bíblico, os alunos se dedicam a 210 horas, ou 9% do total, apenas ao trabalho de conclusão do curso, onde o formando construirá uma retrospectiva histórica da sua igreja e seu impacto na sociedade. Detalhe, nesta etapa, nenhuma menção da Bíblia é exigida. Os batistas são assim. Vejamos agora uma outra. A segunda, Uninter, que oferece graduação em teologia católica. A situação da Uninter do estudo bíblico é pior do que na Batista. Dos 15 estágios oferecidos, totalizando 3.312 horas, nenhum deles dedica uma matéria específica ao estudo bíblico. No primeiro dos 15 estágios, a Bíblia é abordada de forma superficial na chamada Introdução à Sagrada Escritura, totalizando 20 horas, ou seja, 0,6 ou 0,5% das horas-aulas totais. E a forma como a Bíblia é abordada no curso da Uninter tem-se a impressão de que ela é inútil. Enquanto alguns professores dizem que ela é alegórica, cheia de fantasias, outros tendem a colocá-las como sendo apenas um livro histórico, que pode ser contestado. Visto de forma geral, o curso de teologia da Uninter questiona, coloca em dúvida e mesmo se declara contra os escritos da Bíblia. O restante do curso, 99,4%, é dedicado a estudos de filosofia, patrística, ou o estudo da vida dos santos, sociologia e política eclesial. No chamado estágio supervisionado, no final do curso, são dedicadas 300 horas, quase 10% do total. É quando o formando, já de batina e paramentado, a batina é cobrada e pode ser comprada em lojas especializadas. Pratica simulações de missas para aperfeiçoar sua oratória e seu modo de se dirigir ao público em discursos. Demais cursos, fora esses 2 cursos, todas as outras faculdades de teologia seguem de perto esses exemplos, onde pouco ou nada é dedicado ao estudo bíblico. Elas se concentram em suas próprias tradições religiosas de suas igrejas e a Bíblia, quando citada, é por textos interpretados livremente, somente para tentar dar apoio àquelas tradições que são ensinadas. Acha você que tais atividades levam em conta o que a Bíblia diz sobre Deus, sua palavra e seu propósito para com a humanidade? Ou estão mais para o preparo de profissionais de empresas religiosas que vivem do dinheiro de seus fiéis? O que faz um teólogo? Como acontece em qualquer curso superior acadêmico, o objetivo do teólogo também é trabalhar e viver do que aprendeu, ou seja,
ele tirará o seu sustento e possível sucesso social e financeiro ministrando cultos, que também são rentáveis. É o caso de padres e pastores. Também atuam em outras áreas, não necessariamente dentro de suas igrejas. Os cursos de teologia, por serem reconhecidos pelo MEC como ensino superior, dão status de professor aos formandos em instituições tradicionais ou educacionais. Nessa condição eles podem ensinar qualquer coisa, português, matemática, ciências, etc. Ou seja, eles se formam em teologia e podem muito bem trabalhar numa escola como professor ensinando matemática. Só porque o curso que ele fez tem status de curso superior. Podem também ser pesquisadores, nesse caso se tornam escritores e vivem da venda de seus livros. Há também concursos para capelães nas Forças Armadas dos países. Uma vez nesse posto, o teólogo também é um oficial militar, com direito a porte e uso de arma. Como acontece com todas as profissões, tem também os aposentados. E no caso dos teólogos, eles são os aposentados de Deus. Resumindo, um teólogo é, nos dias atuais, somente mais um funcionário do sistema com uma profissão. É um modo de vida que, seguindo nos passos do sistema trabalhista, proporcionará ao profissional a almejada aposentadoria. E, na prática, o aposentado de Deus não terá mais a obrigação de se dedicar à profissão, porque perante a lei já cumpriu seu tempo para fazer isso, de maneira profissional. Este é o caso, por exemplo, do ex-papa Bento XVI, que faleceu em 2022. Ele estava aposentado da chefia da igreja desde 2013. Acha isso correto do ponto de vista cristão, de verdade? Basta comparar a vida dos teólogos e líderes religiosos de hoje com a vida que os apóstolos levavam para ver que não tem nada a ver com a outra. Quem se dedica a Deus o faz de forma voluntária, integral, todos os dias de sua vida, sem precisar ser um profissional para isso. Raciocínios. Com base no que a gente já considerou, será que os teólogos realmente conhecem a Deus? Ou nem sequer chegam perto disso? Você pode ver, os advogados, por exemplo, estudam direito. Será que eles vão se dedicar à justiça? O que a gente vê, muitos aí, com raríssimas exceções, é que não. Eles vão desvirtuar a justiça. E os médicos? Os médicos também. Será que por fazerem a medicina eles vão se dedicar de corpo e alma todos os dias da sua vida a combater doenças e a diminuir o sofrimento do povo? Não, eles não vão. Eles vão querer ser bem-sucedidos financeiramente, fazendo muito pouco pelo povo. E não raro acontecem crimes nesse meio. O caso Calume aqui em Taubaté foi um caso muito famoso, onde os médicos matavam pessoas para venderem seus rins. E eram médicos. Do mesmo modo, acontece com os teólogos. Vamos aos raciocínios. Um médico, vamos pegar leve com o médico. Um médico, para ser o que é, precisa estudar em média 6 anos, perfazendo um total de 7.200 horas-aulas. Algumas faculdades exigem até 9.000 horas-aulas. Isso para se conhecer superficialmente o corpo humano. Para se especializar em alguma parte do corpo humano, ele precisa estudar mais ainda, e mesmo assim estará sempre sujeito a atualizações. De qualquer forma, o médico, por mais dedicado que seja e por mais tempo que estude sobre o corpo humano, não alcançará a perfeição em seu conhecimento pelo estudo sobre o corpo humano. Sempre haverá o que aperfeiçoar. Sendo assim,
O que leva alguns a pensar que um homem estudando em um curso de menos tempo do que o da medicina, dedicando-se conforme vimos nos exemplos das faculdades Batista e da Uninter, mais a estudos sociais do que a Bíblia, que é a palavra de Deus, pode ser considerado um conhecedor do Criador do homem. Um médico estuda anos, muito mais tempo do que um teólogo para tentar conhecer a criação. Já o teólogo estuda menos tempo e não estuda a Bíblia para conhecer o Criador da criação. Tem lógica isso? Pode um espírito invisível aos nossos olhos, uma forma de vida superior, ser mais facilmente sondado do que o homem físico por ele criado? Por acaso é preciso estudar por mais tempo para se entender a criatura e menos tempo para se entender o Criador? Na verdade, da mesma forma que o homem, pelo curto tempo que tem de vida, mesmo que estude uma vida inteira, não consegue conhecer nem a si próprio, muito menos ainda consegue conhecer seu Criador, por cursos universitários, temporários e destinados a formar profissionais religiosos. Qual é o resultado desses cursos? O resultado do profissionalismo do teólogo seria de se esperar que os teólogos, caso conhecessem mesmo um mínimo sobre Deus, conseguissem atingir o coração do povo com suas mensagens. As mensagens que passariam seriam entendidas como mensagens divinas. O povo se achegaria a Deus através dos teólogos, já que julgariam que eles entendem realmente de Deus. Mas não é o que acontece. O que vemos acontecer nas obras dos teólogos é justamente o contrário. Para começar, os teólogos não pregam o que está escrito na Bíblia, mas apenas as interpretações de alguns textos bíblicos. Para piorar, cada teólogo, ou padre, ou pastor, tem suas próprias ideias, que podem ou não ser iguais às de outros. Não há unidade entre os teólogos. Com isso, o povo simplesmente não consegue assimilar as frias, confusas, contraditórias e sempre mutáveis equações dos teólogos sobre Deus. Assim, o coração humano, considerando intimamente que Deus não pode ser complicado, se afastam deles. Você já imaginou? Uma pessoa escuta um teólogo falar, aceita o que ele diz, mas daí ele escuta o outro fala uma coisa diferente. Como é que essa pessoa vai ficar? Como é que ela vai entender? O que ela vai pensar sobre Deus? As pessoas costumam se afastar dos teólogos. É aí que vem o resultado maior das faculdades de teologia. Elas dão origem ao ateísmo. Os teólogos, por sua vez, não observam esse fato das pessoas se afastarem deles como sinal de fracasso. Ao contrário, passam a imaginar-se como escolhidos inatingíveis, como se fossem parte de um acervo especial de Deus, a parte do povo. E é o que você vê entre padres e pastores. Claro que isso não está de acordo com a constituição simples e emocional do coração humano criado por Deus, que percebe e rejeita as teorias ilógicas dos teólogos. O resultado final do trabalho dos teólogos é o afastamento do povo das igrejas, quer sejam elas católicas ou evangélicas. Primeiro, a pessoa muda de denominação na tentativa de encontrar a verdade, mas com o passar do tempo, também se desilude pela opção escolhida, visto que são todas da mesma fonte interpretativa, com os mesmos pilares de ensinos e com a mesma desunião de sempre. Por fim, larga tudo e vive para si mesmo. Muitos se tornam ateus por causa disso, que é o que nós já consideramos lá em cima, né? No começo. As pessoas elas se tornam ateus justamente por causa dos ensinos das suas
igrejas. O trabalho do teólogo, pelo que observamos, obviamente não é feito por amor a Deus, mas feito para e por ele mesmo, pela sua profissão. Ele não está se importando com o povo, se aceita ou não as suas ideias. Enquanto ele estiver vivendo financeiramente daquilo, se considerará bem-sucedido. Conclusão. Assim, não se pode conhecer Deus através de cursos universitários que se nos oferecem. Nem tampouco se pode ensinar sobre Deus mediante doutrinas desenvolvidas por humanos nesses cursos. Deus é o Criador do universo e dos seres humanos. Certamente, como Pai amoroso que é, não se permitiria ser propriedade de alguns intransigentes intelectuais que estão longe do povo humilde. Leve em conta que Jesus, o Filho de Deus, disse sobre o conhecimento de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus. Ele falou assim: eu te louvo publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque tu te agradaste de fazer as coisas desta maneira. Isso pode ser conferido lá em Mateus 11, 25 e 26. Simples. Deus se esconde dessas pessoas doutores, né, mestres. Não, essas pessoas não entendem Deus, eles não conseguem entender Deus. E no caso dos que são teólogos, eles estão muito mais perto daquelas pessoas da Grécia antiga, pagãs, que conversavam sobre Deus, mas não à moda dos hebreus, e sim à moda dos pagãos. Em vista disso, podemos perguntar: é possível conhecer a Deus sem que algum intelectual nos ensine sobre ele? É possível se achegar a Deus sem precisar de um líder espiritual, padre ou pastor, tido como entendidos por serem teólogos? A resposta é sim. E isso é o que a gente vai ver na próxima live. Boa noite.